Desde a manhã com 17 minutos, começa aqui o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia. O presidente do Benfica foi detido numa altura em que o clube lançou uma emissão obrigacionista de 35 milhões de euros. Luís Filipe Vieira passou a noite nas celas da PSP em Moscavide, deverá ser ouvido esta tarde pelo juiz Carlos Alexandre. O Ministério Público explicou as detenções com o perigo de fuga e com a necessidade de proteger a prova. A lista de detenções inclui Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira, José António Santos, Bruno Macedo e Nuno Gaioso Ribeiro. Na lista de acusações estão burla qualificada, fraude fiscal, branqueamento, falsificação, abuso de confiança. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Queremos saber se considera que a detenção de Luís Filipe Vieira prejudica a imagem do Benfica. Esta detenção e as suspeitas de que é alvo o presidente encarnado estão a atingir o clube? Luís Filipe Vieira deveria demitir-se ou mantém as condições para se manter à frente do Benfica, apesar das suspeitas de que é alvo? E é de suspeitas que estamos a falar, uma vez que só depois do julgamento se saberá se estas acusações se confirmam ou não. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Se preferir, em vez de participar de viva voz no Fórum TSF, contribuir para este debate que hoje aqui fazemos de outra forma, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do Fórum, irei aqui me espreitar e ler alguns desses contributos. Queremos ouvir a sua opinião, queremos saber como avalia a reação do Benfica à detenção do Presidente, e esta detenção e as suspeitas que recaem sobre Luís Filipe Vieira poderão influenciar a equipa de futebol que está a preparar a próxima época? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. A TSF convidou o Benfica a participar neste debate, mas a Direção de Comunicação remeteu-nos para o comunicado de ontem, salientando que neste momento da vida do clube nada mais tem a acrescentar. No comunicado de ontem, a direção garante estar firmemente determinada em defender os interesses do clube, que estão a fazer ou efetuar uma colaboração plena com as entidades competentes, no sentido de apurar a verdade até às últimas consequências. A SAD adiantou que as funções do Presidente serão asseguradas nos termos previstos na lei e nos estatutos. Recorde-se que, como Vice-Presidente, Rui Costa poderá assumir a liderança do clube. Ora, queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A detenção de Luís Filipe Vieira está ou não a afetar a imagem do Benfica? A detenção e as suspeitas que recaem sobre o presidente do Benfica. A lista de suspeitas inclui burla qualificada, fraude fiscal, branqueamento, falsificação e abuso de confiança. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciamos aqui este debate com a análise do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. O Benfica leva também por tabela, com base nestas acusações que são feitas a Luís Filipe Vieira, já ainda suspeitas, depois de verá se são sustentadas ou não em tribunal. Bom dia, Manuel. O Benfica, evidentemente, fica numa situação difícil, muito difícil neste contexto, embora, de facto, quem sai muitíssimo, ainda mais fragilizado é Luís Filipe Vieira. Lembro que as suspeitas incidem em Luís Filipe Vieira, e já te fizeste aí o inventário das suspeitas, e de facto há aqui um conjunto de situações que tornam esta situação muito grave, muito complexa. O Benfica Clube, enquanto tal, não é visado nesta investigação, como já se percebeu. Aqui a questão é mesmo o Luís Filipe Vieira. Acontece também que Vieira é presidente do Benfica e é muito difícil neste contexto e, vendo a questão da perspectiva do lado do Benfica, é muito difícil, não, é impossível separar uma coisa da outra. E, portanto, é evidente que o Benfica acaba atingido por via indireta por esta situação. Não envolvido, mas atingido. A situação de Luís Filipe Vieira, como eu digo, é muito complexa neste momento. Há aqui um ponto que me parece importante e que poderá ser determinante do meu ponto de vista.
é saber que medidas de coação é que podem ser aplicadas a Luís Filipe Vieira. Porque, no caso, por exemplo, de uma prisão preventiva, eu não estou a ver como é que Luís Filipe Vieira pode continuar como presidente do Benfica. Aliás, repara, mesmo até do ponto de vista, ou sobretudo do ponto de vista da defesa do próprio clube. Porque num quadro desses, e atenção, nós não sabemos se é isso que vai acontecer. É uma hipótese que se coloca neste momento, nenhum cenário está fechado, todos são possíveis. Mas, num quadro desses, é evidente que ter um presidente em prisão preventiva e, simultaneamente, a continuar em funções, entre aspas, é algo que não faria o menor sentido. Até em defesa do próprio Benfica, o afastamento de Vieira faria muito mais sentido. Mas, como digo, estamos neste momento a elaborar num quadro de hipóteses, mas, como digo, o que hoje à tarde, e ele vai ser ouvido hoje à tarde, não é? O que hoje à tarde, ou depois, não sabemos, do final As expectativas é que seja ouvido esta tarde pelo juiz Carlos Alexandre, depois se verá o que sai dessa primeira inquirição. Sim, a questão é que nós não sabemos se logo a seguir teremos ou não as medidas de coação ou se a inquirição ainda vai continuar, não é? Portanto, por isso que eu dizia, hoje à tarde saberemos as medidas. Bom, saberemos, vamos ver. Agora, inevitavelmente, depois da inquirição, quando ela estiver concluída, vamos ter medidas de coação. Quais são? Não sabemos, mas como eu digo, todos os quadros estão em aberto e, de facto, nem todos eles têm exatamente as mesmas consequências do ponto de vista prático, nomeadamente no que diz respeito ao exercício da função de presidente. No caso concreto, e mesmo olhando apenas para aquilo que temos nesta altura, é evidente que para defesa do próprio Benfica, uma continuidade em funções de Luís Filipe Vieira seria claramente prejudicial. Com base naquilo que temos hoje, que é a detenção de Luís Filipe Vieira, que passou esta noite nos calabouços da PSP em Moscavide, as suspeitas que recaem sobre o presidente do Benfica e estas suspeitas apontam num sentido de que o Benfica terá sido prejudicado por Luís Filipe Vieira. Essa é uma questão crucial neste para esta processo. questão que estamos aqui a dizer, porque o Luís Filipe Vieira é suspeito de ter montado, chamamos assim, um esquema para desviar dinheiro do Benfica que terá causado prejuízos ao Novo Banco, ao Estado português e à SAD do Benfica. Ora, essa é uma questão absolutamente crucial neste contexto. Ao Estado, ao Novo Banco, enfim, isto só por si, a confirmar-se já seria gravíssimo, só que no contexto do Benfica, se de facto também a SAD do Benfica foi lesada por aquilo que o Luís Filipe Vieira fez, então o contexto, em termos de Benfica, torna-se ainda pior. E, evidentemente, com uma suspeita destas, a permanência do Presidente, pelo menos até tudo isto ficar completamente esclarecido. Por nós não sabemos ainda se ele é culpado ou não é? Agora, estamos a lidar com uma suspeita, que inclui também isso. E aqui, e nós sabemos que muitas vezes os adeptos, enfim, alguns adeptos, tendem, até às vezes por uma questão, se quisermos, de relação emocional com o clube, desculpar aos seus dirigentes algumas coisas. Agora, quando o próprio clube é lesado, aí o caso muda de figura. E, portanto, é isso que é preciso perceber, é isso que é preciso saber, e, derivando disso, a partir daí, a questão pode e deve ser encarada de uma forma, se quisermos, mais acentuada. Porque envolvendo o clube, ou melhor, envolvendo o clube não, sendo o clube um dos alvos,
então aí a situação de Vieira torna-se muitíssimo mais complicada. Eu devo dizer-te que nós também, estamos a lidar com uma situação completamente nova, porque é a primeira vez que um presidente em funções é detido. Isto nunca tinha acontecido. Portanto, e passa pelo menos uma noite na cadeia. Sim, sim. Mas, seja como for, é a primeira vez que um presidente em funções é detido. E isto introduz aqui um dado que é completamente novo e, portanto, o clube, neste caso o Benfica, vai ter que lidar com algo com que ainda não tinha lidado. E, portanto, isto também levanta aqui depois logo outro tipo de questões. E acho que esse vai ser o debate nas próximas horas e nos próximos dias, que é saber se a direção, esta direção, tem ou não condições para continuar em funções, sendo que, até ver, a questão tem a ver, como digo, com Vieira, não com a direção do Benfica. Aliás, repara neste pormenor, porque eu acho que é importante. O comunicado ontem da direção do Benfica não faz qualquer alusão a Luís Filipe Vieira. O comunicado centra-se estritamente naquilo que é o Benfica e na disponibilidade desta direção para colaborar com as autoridades para que seja apurado tudo o que é necessário apurar. É uma clara delimitação de campos quando vem dizer que nem o clube nem a SAD são alvo de qualquer investigação. Exatamente. Portanto, aqui há de facto uma linha de demarcação e acho que este comunicado é muito, muito relevante porque, como digo, há essa linha de demarcação. Atenção que o Benfica, o SAD do Benfica, não têm nada a ver com o assunto, não são suspeitos de nada, não são acusados de nada. E depois, não tem nenhuma alusão a Luís Filipe Vieira. Portanto, vamos ver também que tipo de desenvolvimentos é que isto terá a nível interno e, como digo, também dependendo da forma como as coisas evoluírem nas próximas horas e também da inquirição e, insisto, das medidas de coação que vierem a ser adotadas, vamos ver, então, depois, como é que tudo isto vai funcionar dentro do Benfica com uma direção neste quadro. O caso da SAD não é bem igual, porque a SAD tem um CEO que, obviamente, vai continuar o seu trabalho e a SAD do Benfica vai continuar o seu trabalho. Aqui a questão, como eu digo, tem a ver com a direção do clube. Até porque, tanto quanto sei, os estatutos do Benfica não dizem expressamente que num quadro destes, da ausência do Presidente, quem é que o substitui. Eu quando digo quem, é especificamente quem é que o faz. Se é o número 1, se é o primeiro vice-presidente, o segundo, o terceiro, ou quem quer que seja. Exato. Portanto, é evidente, aparentemente, neste quadro, não é? Aparentemente seria Rui Costa assumir a liderança da direção, não é? Mas, como digo, vamos ver como é que as coisas evoluem e, nesta altura também, não estamos ainda em tempo de certezas absolutas. Mas, como digo, o quadro aponta neste sentido, não é? Agora, depois de saber no que é que isto vai dar, então qual é que é a situação interna? Porque, neste momento, no Benfica, como já se percebeu, há quem entenda que um cenário de eleições antecipadas deve começar a ser encarado, não é? Depois, a juntar a isto tudo, temos também o facto de estarmos em plena pré-época. Estamos a um mês, sensivelmente, do início da temporada. E, portanto, também há todas as componentes que têm que ser avaliadas para que, dentro do Benfica, se adote um caminho. Mas como eu digo, tudo isto passa, antes do mais, para se perceber quais são as medidas de coação. Eu digo isto em relação à direção do Benfica e aos benfiquistas em geral, o que é que entendem que devem fazer se as coisas forem nesse sentido. Do outro lado, no que diz especificamente respeito a Luís Filipe Vieira, nesta altura,
eu penso que ele, Vieira, digamos que libertar o Benfica desta situação, na qual aparece indiretamente atingido, Benfica, penso que libertar o Benfica disso seria um passo importante. Até porque agora Vieira vai ter que, antes do mais, centrar-se na sua defesa. Os processos são morosos, são longos, e sinceramente, ainda por cima, com uma suspeita de ter lesado o próprio Benfica, acho que para Vieira, nesta altura, talvez fosse o mais sensato distanciar-se do clube neste contexto. Permite-me só uma coisa para concluir, até porque, como eu digo, nesta altura estamos ainda numa fase de avaliação da situação e, repito, aqui ainda não há certezas absolutas de nada. Vamos aguardar agora os desenvolvimentos. Agora, temos um quadro. E permite-me só dizer isto. Acho que a Comissão de Inquérito ao Novo Banco acaba por ter uma importância grande nesta sucessão de factos nestes últimos tempos. Porque primeiro foi João Berardo, agora o Luís Filipe Vieira, e eu lembro que foram duas das pessoas que na Comissão de Inquérito tiveram prestações que, enfim, eu diria ou classificaria como um bocado desastrosas em relação àquilo que se esperava dos depoimentos deles, por razões diferentes e de formas diferentes. Mas eu lembro, por exemplo, uma frase de Luís Filipe Vieira na Comissão de Inquérito, quando ele diz: eu estou aqui apenas por ser Presidente do Benfica, porque se não fosse Presidente do Benfica não estava aqui. E nessa altura, se bem me recordo, foi Cecília Meireles que contrapôs: não, o senhor está aqui porque há aqui estes números que dizem que deve X e é um dos maiores devedores ao Novo Banco e, portanto, é por isso que está aqui, porque nós queremos é perceber estas contas. Portanto, foi Vieira que puxou o Benfica para aquela discussão na Comissão de Inquérito, não é? Portanto, como se vê, pelo menos, a avaliar pelas suspeitas que são agora inventariadas, a questão vai muito para lá desse contexto restrito de ele ser presidente do Benfica. E, portanto, é Vieira, neste momento, é ele que vai ter que assumir uma posição individual para pelo menos fazer, ou tentar fazer com que o Benfica não saia ainda mais melindrado desta situação. Porque aqui, pelo menos, e repito, insisto nisto mais uma vez, até ver, em relação àquilo de que dispomos neste momento, a questão é mesmo Luís Filipe Vieira. A análise do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF, a relançar o debate. Que opinião têm os nossos ouvintes? A detenção e as suspeitas que recaem sobre Luís Filipe Vieira. Não foi condenado por nada. Essa é uma questão que depois será decidida em tribunal. Mas com aquilo que temos hoje, a detenção e as suspeitas que recaem sobre Luís Filipe Vieira, este caso prejudica ou não a imagem do Benfica? Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Perante esta situação, Vieira deveria demitir-se ou, em sua opinião, tem todas as condições para se manter à frente do Benfica? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Ricardo Fernandes, é consultor da Gandos Lisboa. Qual é a sua opinião? Olá, muito bom dia, Manuela Cássio, e muito bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem. Bem, perante toda a exposição feita, eu vou começar pela parte final daquilo que foi dito até ao momento, que é relembrar aquilo que foi dito na Comissão de Inquérito, quando Luís Filipe Vieira diz: eu só estou aqui porque sou presidente do Benfica. Isto aqui denota um claro traço daquilo que é, para mim,
aquilo que é a confusão de o Luís Filipe Vieira e a instituição Sport Lisboa e Benfica. A partir do momento em que ele assume que o Benfica e o Vieira é uma e uma só pessoa, a partir daqui tudo isto assume uma proporção enorme. Daí, indo de encontrar a primeira pergunta, sim, deve demitir-se para que fique salvaguardado a integridade quer do clube e da grandeza e até mesmo tendo em conta o sucesso desportivo, aparecendo que não, isto aqui abala e vai ter impacto naquilo que é as aspirações e aquilo que é a mentalidade dos jogadores. Ou seja, primeira questão, sim, deve demitir-se. Depois, não é o único caso em que ele se vê envolvido na justiça. Efetivamente, este aqui foi através da prestação dele, através do novo banco, mas devo relembrar que já com Rangel há outro processo e este aqui abraços com a Operação justiça. Lex. Exatamente. Ou seja, nada disto é novo. Tal como as pessoas com quem ele se relaciona. Por exemplo, devo relembrar que a Porta 18, efetivamente, era preciso ter muito azar, alguém com quem ele se relaciona diariamente, ver-se abraço com a justiça. Ou seja, toda a teia que está à volta do próprio Luís Filipe Vieira, vê-se abraços com uma série de casos na justiça. E não só, ele usou a própria instituição Sport Lisboa e Benfica para se poder escudar daquilo que poderia ser uma intimação por parte da justiça. Porque até então, nada disto aconteceu em Portugal. E sendo um presidente de uma instituição enorme, sentiam-se intocáveis e sentiam-se, assim, escudados, sendo presidentes. Daí a razão deste novo mandato do Luís Filipe Vieira. Portanto, a bem daquilo que é o futebol português, e eu, como sportinguista, sócio, quero, e a bem daquilo que é a isenção no futebol, porque eu, como sportinguista, também quero um Benfica forte, porque o futebol português assim merece, Luís Filipe Vieira devia demitir-se, deixando o Benfica fora daquilo que foi o enredo à volta do Luís Filipe Vieira, inclusive a todo o dano que foi causando, e aliás, em Espanha, basta irmos à imprensa para questionarem os valores do Wanda Metropolitano e dos negócios que foram feitos por Luís Filipe Vieira e depois uma empresa da qual ele é sócio construir o Wanda Metropolitano. Ou seja, tudo isto é um grande enredo que eu espero que o Ministério Público e a Justiça Portuguesa consigam desenrolar este novelo e que consigam levar a cabo esta investigação e faça com que o Luís Filipe Vieira pague por todo o mal que fez, nomeadamente ao BES e a todos os contribuintes que está a fazer com que paguem aquilo que é a sua dívida. E obrigado, Ricardo Santos, pela sua participação. Passo a palavra ao Rodrigo Gonçalves, diretor comercial, Liga-nos do Porto. Bom dia. Muito bom dia. É evidentemente que eu acho, e começo já por aí, que ele se deveria emitir, mas vamos começar por outro esquema. A presunção de onisciência, no meu ponto de vista, e de muita gente, é elementar em qualquer caso de justiça. Mas, infelizmente, este argumento, repito, justo e válido, serve sempre para, em primeira mão, desculpabilizar estes casos mais mediados. Eu lembro os casos de Sócrates, Varas, Ricardo Salgado, Gorato e agora o Sr. Luís Filipe Vieira. Todos, à partida, são inocentes. E até, por informação dos seus advogados, estão sempre da consciência tranquila. Isto é o que o povo se habituou a ouvir, infelizmente. E, portanto, servem-se dessa desculpa, que é válida, para poderem dizer que estão inocentes. Particularmente, eu lembro bem que, particularmente, o Sr. Luís Vieira é o segundo maior devedor ao novo banco. E tem ainda uma dívida ao BPN, que ninguém fala, de 40 milhões. E o povo português está a pagar isto. Isto particularmente. Como Presidente do Benfica, não podemos esquecer que os casos em que ele está envolvido, ele, Benfica, sendo ele o Presidente, Vochas, Operação Lex, Etolpeira, Malachau, Saco Azul, Jogos Viciados e os meios. E não podemos esquecer ainda que no meio disto tudo, e para complemento, o seu braço direito, Paulo Gonçalves, que foi sempre o seu braço direito, está acusado ainda de mais 50 crimes. Está à espera do julgamento. Não me admira, portanto, como é que ele ainda até hoje não tinha sido detido para averiguações. Porque ele chegou ao Benfica, ao contrário do que toda a gente diz, não para servir o Benfica, mas infelizmente para servir do Benfica. Se este senhor tivesse um pingo de dignidade, de vergonha e de caráter,
já se tinha posto o lugar à sua disposição para não beliscar mais a instituição Benfica, que é muito grande. Obrigado, Rodrigo Gonçalves, pela sua participação. Vamos agora escutar a opinião de Nuno Veludo, é gestor de projetos e Liga-nos Lisboa. Bom dia, Nuno Veludo. Bom dia. Vou responder muito diretamente às questões que colocam hoje e depois explicarei porquê. Sim, Luís Figueira deve demitir, deve ser ele próprio fazer esse movimento. Não é compatível ter um presidente do Benfica, uma instituição como a Benfica, neste momento suspeito pelos crimes que tem, preso. Ele deve fazê-lo. Sim, isto prejudica a imagem do Benfica, porque obviamente os crimes praticados não são Benfica, mas é o seu presidente e os adeptos do Benfica certamente sentir-se-ão com vergonha neste momento. E explico porque é que ele deve tomar estas duas atitudes. Esta questão, quer dizer, os crimes que aqui estão em causa, não é o Benfica que está a cometer crimes. É o presidente que está suspeito de roubar o Benfica, em boa linguagem popular. Isto é inadmissível. O futebol, como todas as organizações ou negócios que têm muito dinheiro, concentram muito poder e concentram muitos esquemas de corrupção, pode-se ver pelo caso BES e outros casos que aí estão, mas o futebol tem deixado de ser instrumento como um crime organizado. É uma suspeita, mas há essa suspeita e acontece, nós sabemos que acontece, e isso não pode acontecer. Eu julgo que o Benfica deve e pode ser o início de uma transição histórica no desporto em Portugal e aproveitar este terremoto que aconteceu dentro do clube para iniciar um processo de reconstrução, de limpeza, de pessoas sérias com valores. Eu joguei 8 anos no Benfica, eu vivi no antigo Estádio da Luz. O Benfica possibilitou-me ter uma educação, ou seja, eu devo tudo, ou muito parte do que eu estou, ao Benfica, porque joguei lá 8 anos. Também joguei 20 e tal anos de futebol federado, portanto competitivo, e sei do que estou a falar. E por esses 8 anos que eu passei no clube, tive Nené, Fernando Chalanda, Eusébio, imensas glórias do Benfica, que o que me passaram foram valores de solidariedade, humildade, servir o clube e nunca nos servimos dele. Não é isto que Vieira está a fazer. O Benfica tem de voltar a ter paixão no clube, nas modalidades do futebol, e a paixão não é só ganhar, é ter conexão com os adeptos e fazer-nos guiar por um clube que tem valores e gerações de valores. Pode, por exemplo, ser inspiração para gerações com campanhas de fair play, racismo, outros preconceitos. Vieira, com esta questão, não preconiza isto. O Benfica tem uma tradição democrática, como se sabe. Era um clube, uma instituição que em plena ditadura tinha eleições democráticas, era presidido até pelo regime fascista, e isso novamente não é nada disso que o Benfica é e está a preconizar neste momento. E para terminar, mesmo só para terminar, cito aqui uma frase do antigo presidente do Benfica, dos anos 50, Joaquim Ferreira Bugalho, que acho que sintetiza a opinião de muitos benfiquistas, aliás, alguns deles que já se estão a organizar para devolver ao clube esta honra, solidariedade e valores associados a vitórias, que é possível. Mas dou só esta citação deste antigo presidente do Benfica. E por aqui termino. Respeitem sempre o dinheiro do clube. É dinheiro de gente simples e humilde. É dinheiro do esforço de gente pobre que dá, porque gosta muito do Benfica. Sirvam-no, não se sirvam dele. Muito obrigado. Obrigado, Nuno Veludo. A opinião de um gestor de projetos de Lisboa, antigo jogador de futebol do Benfica. Bom dia, Francisco Benitas. Bem-vindo ao Fórum TSF. Um dos criadores do movimento Servir o Benfica. Foi candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral na lista de Noronha Lopes. Francisco Benitas, perante este quadro de suspeitas e a detenção de Luís Filipe Vieira, o que é que espera do presidente? Bom dia a todos e desde já uma palavra de apreço para o ouvinte que falou antes, Nuno Veludo, e pelas palavras bonitas que disse do Presidente Ferreira Bugalho, que é claramente um Presidente que nos inspira com essa frase que deixou e que é histórica. Ontem foi um dia negro porque foi um dia negro no Benfica, porque foi exatamente a subversão de todos os valores que o Benfica, que regem o Benfica e que estão nos fundamentos do Benfica. E, portanto, todos nós temos que estar preocupados com o que vai acontecer e, sobretudo, vigilantes. O Benfica tem que ser protegido nessa matéria. Os órgãos sociais que agora estão no Benfica têm esse dever de realmente zelar pelo bom funcionamento da instituição, porque estamos no início de épocas desportivas. Não só no futebol, mas nas modalidades. Há contratações que estão a ser feitas, há contratações que têm que ser feitas, quer no futebol, quer nas modalidades,
E, portanto, nós não podemos admitir que mais um ano o Benfica esteja arredado da luta pelo título ou que nem sequer participe na Champions. Isso seria para nós, para o Benfica, catastrófico. E, portanto, isso os órgãos sociais terão que o fazer e terão que assegurar esse início da época como deve. Isso é aquilo que lhes é minimamente exigido pelos sócios do Benfica. Depois, estes órgãos sociais também têm que continuar o trabalho, enfim, a agenda que estava a ser feita. E dentro dessa agenda está uma Assembleia Geral extraordinária para, sobretudo, para se aprovar um regulamento eleitoral. O Benfica não tem regulamento eleitoral. As eleições no Benfica, digamos que são desenhadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, caso a caso, de 4 em 4 anos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral desenha basicamente as eleições, diz como é que vão ser, quantas mesas há, quantas não há, se o voto é eletrónico, se o voto é físico, enfim, isso está tudo nas mãos do Presidente da Mesa da Assembleia Geral e, portanto, isso também tem que ser alterado. E essa Assembleia Geral, que já estava previamente marcada, e, portanto, a vida do Benfica tem que continuar, e, portanto, esta Assembleia Geral tem que ser marcada para se analisar as últimas eleições, mas, sobretudo, e mais importante, aprovar este regulamento eleitoral. E, a partir daí, eu acho que quando os órgãos sociais atuais tiverem estas situações resolvidas, devem, normalmente, Francisco Benítez, peço desculpas, temos aqui com alguns cortes na ligação. Na altura é que nos estava a dizer que tem aqui uma lista de tarefas para resolver e depois? E depois dessa lista de tarefas que resolvida, eu acredito que vão ter que ser convocadas eleições. E vão ter que ser convocadas eleições porque, quer se queira, quer não, estes órgãos sociais estarão sempre manchados pela dúvida, enfim, por os benfiquistas ficarem sempre com uma grande dúvida se houve ou não conivência destes órgãos sociais com estes crimes que alegadamente Luís Filipe Vieira vai ser acusado, enfim, se vier a ser acusado, e se realmente houve conivência, se havia conhecimento, se não havia conhecimento. Esta mancha irá ficar nestes órgãos sociais. E, portanto, eu acho que depois destes órgãos sociais fazerem aquilo que têm que fazer obrigatoriamente para a defesa do Benfica, devem, até de uma forma de eles se legitimarem, apresentarem-se a eleições ou, no mínimo, convocar eleições. E depois, se considerarem que se devem apresentar eleições, também o deveriam fazer porque é a forma que têm de se legitimar. Como todos nós sabemos, enfim, contrariamente àquilo que o Servir o Benfica defende, hoje em dia no Benfica existe praticamente um regime presidencialista e, portanto, os sócios do Benfica, quando votam num presidente. E, portanto, eu diria que estes órgãos sociais têm uma legitimidade estatutária, mas não têm uma legitimidade popular. E, portanto, deveria haver da parte destes órgãos sociais, enfim, a tal convocatória das eleições e depois, se acharem que o devem fazer, candidatarem-se também e aí, se ganharem, admito que possam ganhar, admito que possam perder, admito que outros possam ganhar, tudo isso é possível, mas quem ganhar, e aí com este novo regulamento, com este regulamento eleitoral que nós, enfim, que não é difícil de elaborar, porque nós já demos uma proposta ao Presidente da Mesa da Assembleia, portanto esse regulamento eleitoral está na posse do Presidente da Mesa da Assembleia. É só aprovar e avançar para eleições e nesse regulamento eleitoral temos a questão do voto físico. Portanto, nós abandonamos claramente o voto eletrónico e ficamos com o voto físico. E, portanto, mas essas serão... Peço que o Francisco Pérez estou já aqui muito pressionado pelo tempo. Esses são, claro, digamos assim, outros desafios que teremos mais à frente, mas no imediato, para o movimento Servir o Benfica, Luís Filipe Vieira devia apresentar a demissão ou tem condições para se manter presidente do clube? Não, isso eu acho assim. Se as acusações se vierem a confirmar hoje, eu acho que o Luís Filipe Vieira não tem condições nenhumas para continuar à frente do clube. Isso acho que é claro para tudo e para todos. Em primeiro lugar, porque enfim, terá e deverá, enfim, de uma forma consciente, afastar-se do Benfica o máximo que puder. A instituição Benfica tem que ser preservada e Luís Filipe Vieira tem que preservar, mesmo nesta situação, ele tem que preservar a instituição Benfica e, portanto, deve-se afastar o máximo possível do Benfica, portanto, aí demitir-se, mas, ao mesmo tempo, ele também tem que se focar na sua defesa. E, portanto, a partir daí, todo o tempo que ele tem e terá, deverá para se focar na sua defesa e não terá, obviamente,
nem físicas, diria, para poder continuar a dirigir uma instituição que está preocupado com todos estes crimes que, se vierem a ser confirmados, são crimes graves e que exigem dele um esforço a 100%. Agradeço ao Francisco Benítez, criador do movimento Servir o Benfica. Recordo, foi também candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral na lista de Noronha Lopes. Agradeço a participação neste debate. Recordo aos nossos ouvintes, convidámos a direção convidámos o Benfica a participar neste debate, mas a direção de comunicação remeteu-nos para o comunicado divulgado ontem, assinalando que neste momento da vida do clube não iriam prestar mais declarações. Bom dia, José Mendes, é formador, escuta-nos em Lisboa. Que opinião tem sobre estes temas? Bom dia. Olha, a minha boa opinião é óbvia que, conforme os costumes, noblesse oblige, claro que Luís Filipe Vieira se deveria demitir. Agora, tenho receio que as pessoas estejam todas a misturar muitos conceitos. Eu acho que a base deste processo é só a Operação Monte Branco. E a Operação Monte Branco, o que é? A Operação Monte Branco é, e por isso misturam os BES e essas coisas, etc. De facto, quando há grandes movidas de dinheiro para aqui e para acolá, o Estado português conseguiu, junto dos grandes cambistas portugueses. Daí esse processo Monte Branco. As movidas de dinheiro têm que ser feitas muitas vezes em numerário, e às vezes é necessário, libras esterlinas, marcos suíços, etc., etc., e essas movidas de capitais foram detectadas nos cambistas portugueses. Eu espero, sinceramente, que o Ministério Público tenha mais do que apenas a Operação Monte Branco para este processo, senão corremos o risco de facto, esse noblesse oblige que eu disse, se tornar um flop. Espero que haja mais. E quando se fala só aqui em Luís Filipe Vieira, Portugal pode ter alguns problemas graves com estes processos. Uma grande preocupação é, de facto, o que os senhores chamam de rei dos frangos, salvo erro, mas, de facto, é esse senhor um dos principais pilares da nossa balança comercial portuguesa, das exportações. O Grupo Valor, a Avibon, etc., tem uma grande presença na nossa balança comercial e é muito... Nós estamos aqui mesmo com problemas na ligação com o José, mas aqui agradeço a participação no Fórum TSF. Vamos ver se conseguimos escutar sem problemas e muito em passo de corrida o nosso ouvinte Emanuel Rocha, eletrotécnico, está no Porto. Bom dia. Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Vamos lá, portanto, já sei que está aí à rasca com as horas, vamos ser rápidos. Eu queria, como pessoa do Porto e portista, queria separar aqui as águas. O Benfica não tem nada a ver com o assunto. O Sr. Luís Filipe Vieira está-se a aproveitar do Benfica para se safar a ele. E portanto, todo o processo que está aqui em questão é um processo público. É dívidas aos bancos, é fugas, é desvios. Não é o Benfica. O Benfica aqui está fora do assunto. Tirem o Benfica. O que o Sr. Luís Filipe Vieira quer aqui, no fundo, é que ponham o novo do Benfica. Porque estamos aqui a ouvir no fórum, desde o início. É o Benfica. Não, o Benfica está fora disto. O que está aqui é corrupção, é os Berardos, é os Paulo... Emanuel Rocha, o Luís Filipe Vieira disse no Parlamento só estava lá por ser o Presidente do Benfica. Pois ele disse, Manuel Acácio, bem ao encontro aquilo que eu estou a dizer. Pôr o nome do Benfica dá nome e dá títulos, está a perceber? Não, tirem isto. Isto tem a ver, o Luís Filipe Vieira tem a ver, como disse o ouvinte anterior, tem a ver com os Berardos, tem a ver com os Paulos Gonçalves, tem a ver com o Rangel, isto é tudo desvios de bancos. E os bancos emprestaram, e os bancos deram dinheiro para pagar dívidas que não existem. E os bancos recebem ações que não têm cotação nenhuma. Portanto, isto é a corrupção total. E só para ser rápido e acabar, eu só lhe queria lembrar o seguinte. Nós somos um país que a nível mundial somos conhecidos como um país de corruptos. E toda a gente ficou alarmada e toda a gente fica triste e não sei o quê. É verdade. Estão a aparecer muitos casos, uns em cima dos outros, e somos notícia por este mundo fora pela corrupção. E é com esta análise do Emanuel Rocha que eu peço desculpa por interromper, que terminamos a primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário.
Bom dia, agora 11h09, entramos na segunda parte do Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. E retomamos aqui o debate hoje no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que Luís Filipe Vieira deveria apresentar a admissão, presidente do Benfica, ou se, apesar da detenção e das suspeitas de que é alvo, mantém condições para continuar a liderar o clube. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Carlos Pizarro participa no debate online com esta opinião. Tudo indica que os portugueses e o próprio Benfica terão sido muito prejudicados pelas ações de Luís Filipe Vieira. Logo, se existe uma resta de dignidade, Luís Filipe Vieira terá de resignar juntamente com toda a sua direção no Benfica. Retomamos aqui o debate também com o contributo do Dr. Rui Gomes da Silva, antigo dirigente do Benfica, antigo candidato à presidência. Bom dia, bem-vindo ao debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Dr. Rui Gomes da Silva, participou, foi dirigente do Benfica, integrou as direções de Luís Filipe Vieira, portanto, conhece o funcionamento do Benfica, conhece Luís Filipe Vieira. Estas suspeitas de que agora temos conhecimento apanharam-no de surpresa? Apanharam-me de surpresa na sua dimensão, apanharam-me de surpresa na sua gravidade, mas não me apanharam totalmente de surpresa em função a algumas dúvidas que tinha sobre alguns negócios, sobre algumas ações, sobre algumas decisões tomadas pela direção de Sporting do Benfica nos últimos anos e pela administração da SAD. Eu saí da SAD em 2012 porque discordava de algumas opções, não de forma pública, mas discordei de algumas opções, apesar de ter tido o convite para continuar. Saí da direção de Sporting Benfica em 2016 porque discordei de muitas das coisas que fui vendo nos últimos anos. E desde 2016 até agora fui, eu não diria denunciar, porque é um termo muito forte, mas fui alertando para o facto de todos aqueles caminhos serem perniciosos, serem maus para o Benfica, como aliás estiveram a provar. E eu falei de algumas questões com as quais discordei, que estão agora a revelar-se tremendamente perniciosas para o Benfica, como disse. Esta ligação a empresários, ligações preferenciais a empresários, em 2016, quando foi anunciada uma ligação preferencial a um empresário, uma parceria estratégica com o empresário. E essas parcerias estratégicas depois, em função da sua dimensão, de acordo com o seu grau de interferência no mercado, foram sendo adaptadas a outras dimensões mais pequenas, como com um dos empresários que está neste momento detido. Eu sei que há a presunção da inocência. Eu sei que as pessoas até serem condenadas são inocentes. Sei isso tudo. Agora, há determinados critérios. Há um bocado o último, Salvador Carlos Pizarro, que leu, dizia que havia questões de dignidade e que possivelmente terão prejudicado muito o Benfica. Eu acho que há aqui questões de dignidade, há questões de ética, há questões de comportamento moral. Há questões de defender os valores de uma instituição como o Sporting Benfica. Isso aconselharia a quem está detido neste momento, a quem tem essas determinadas situações, a admitir-se, a apresentar a sua admissão, deixando o caminho livre para as pessoas que ainda estão na direção fazerem o que entendessem, o que melhor entendessem. Deixe-me só precisar esse pedido que faz. Defende a demissão de Luís Filipe Vieira ou também dos outros órgãos sociais do clube? Ouça, não. Eu acho que defendo, neste momento, Luís Filipe Vieira é o único que está detido da direção do Benfica. Mas também defendo uma coisa, a decisão do Benfica, apesar de os clubes em Portugal serem clubes de matriz presidencial, serem matriz até caudillista, de lideranças, eu não diria carismáticas, mas de lideranças muito personalizadas, para o bem e para o mal. Mas as decisões tomadas podem ter sido todas tomadas por Luís Filipe Vieira. Pode haver um conjunto de decisões que foram tomadas e executadas por Luís Filipe Vieira. Mas há um conjunto de decisões que tiveram que ter a assinatura de alguém, nomeadamente de as pessoas que dentro da SAD, pelo menos, ou assinaram, e há algumas que terão assinado, ou de alguma maneira foram coniventes com o silêncio em relação a questões que toda a gente sabia que eram estas. E aquilo que eu pergunto é assim, essas pessoas têm condições para continuar? Ponto 1. Já o mesmo não se passa em relação à direção do Sporting Benfica, aquelas pessoas que não têm interferência na SAD. Essas pessoas do Sporting Benfica têm que decidir, em função dos estatutos, se têm condições para continuar e se têm legitimidade, se a legitimidade reconhecida a Luís Filipe Vieira no ato eleitoral. E eu sei o que é que penso sobre as eleições de outubro do ano passado, mas aceitei as regras, contestei-as,
disse ao que ia, avisei os benfiquistas que não era um resultado que fosse de acordo com a votação, mas aceitei aquelas regras. E, portanto, não vou pôr em causa agora essas mesmas regras, nem agora é isso que interessa. É dispersar e é disfarçar e é tentar não discutir o âmago da questão, tentar discutir as questões fundamentais. E ainda aqui ao âmago da questão, quer colocar nomes nessas suspeitas ou nessa crítica que faz a alguns elementos da SAD? Olhar para a administração da SAD e ver se as pessoas que lá estiveram durante esses anos todos não desconfiaram. Se tiveram algum voto contra, se exprimiram ou se expressaram a sua discordância, se expressaram de forma com voto contra, com declarações de voto, a sua discordância em relação a alguns negócios. Estão lá os mesmos. É bom que as pessoas percebam que a responsabilidade não tem só um nome. É Luís Filipe Vieira, mas tem outros. Ponto 1. Ponto 2. Há pessoas que no clube não tiveram interferência. Possivelmente, Luís Filipe Vieira, face à personalidade, à autoridade pública de uma instituição como o Benfica, vai ter algumas limitações, ou até poderá ter a impossibilidade de continuar a exercer os cargos. As pessoas têm que pensar pôr na prata da balança duas coisas. Se têm condições para construir o plantel que o Benfica precisa para a próxima época. Ou se acham que o melhor é ir para eleições. Mas é uma responsabilidade que vai ser assacada a essas mesmas pessoas. Não há desculpas. As pessoas não podem dizer que ficaram e que depois são surpreendidas por coisas que não conheciam, porque as pessoas, quase todas elas estão lá há 12 anos, há 10 anos, há 7 anos, pelo menos, e não podem depois dizer que foram para eleições porque era melhor para o Benfica, prejudicando a constituição do plantel daquilo que se avizinha. E eu, o ano passado, disse uma coisa muito simples, achava que Jorge Jesus não era um treinador para o Benfica. Lembrar-se-á que, em termos de candidatos eleitorais, foi o único que disse isso. A outras duas listas disseram que uma escolheu Jorge Jesus e outra disseram que eram com Jorge Jesus que ia ganhar. E eu disse que não era aquela construção de plantel que iria servir os interesses para o Benfica. As outras pessoas vangloriaram-se dizendo que aquele era um plantel para ser campeão. E eu disse também que achava que deveria haver, que as pessoas que integravam os órgãos sociais do Benfica e os órgãos sociais da SAD não eram as pessoas que eu queria. E, portanto, não era um problema só de Luís Filipe Vieira. O que é que disseram as outras duas listas, Luís Filipe Vieira e outra, que de alguma maneira concordavam totalmente com a constituição da SAD, concordavam com as soluções financeiras, concordavam com a direção desportiva, concordavam com tudo. A única coisa que não queria era Luís Filipe Vieira. Portanto, o problema aqui é de percepção da realidade do Benfica. É ter a percepção do que é que estava em causa no Benfica desde sempre e ter um discurso em função dos interesses de quem está por trás de determinadas coisas. E tentando perceber... O Benfica, em relação aos interesses que lá estão, ou o Benfica se liberta dos interesses, ou não voltará a ser grande na Europa. O Benfica grande em Portugal é sempre, como diria Mário Wilson, de saudosa memória, quem vai treinar o Benfica arrisca-se a ser campeão. Quem vai para presidente do Benfica arrisca-se a ser campeão, ou presidentes do Benfica que chegaram ao Benfica e foram campeões no dia seguinte, Houve um presidente do Benfica que ganhou uma taça de Portugal 2 dias depois. Houve um presidente do Benfica que ganhou um campeonato 2 meses depois de ter entrado. Doutor Rui Gomes da Silva, e se por decisão própria ou por imposição judicial o Luís Filipe Vieira não puder continuar como presidente do Benfica, tendo em conta que os estatutos não exigem eleições, que avaliação faz o doutor Rui Gomes da Silva? Admite uma solução de continuidade, por exemplo, com Rui Costa na liderança? Eu acho que Rui Costa, eu já o disse, Rui Costa na altura eu disse na minha campanha que eu admitiria, a única pessoa com quem me disse falar era com o Rui Costa. Não queria o Rui Costa nas funções em que tinha, porque achava que ele teria outras características para outras funções, mas admitia falar com ele. Eu acho que o Rui Costa hoje em dia vai ser parte do problema do Benfica e nenhuma solução. Mas também acho que é que lhe diga-se assim, então aposte lá naquelas coisas agora, não é? Das apostas do placar, onde é que aposta? Acho que a tentação vai ser uma fuga para a frente, vai ser ganhar tempo, vai ser as pessoas todas que ali estão, ou arranjar o Rui Costa, ou arranjar outro, para tentar compor o Ramalhete de alguma maneira, para se tentarem salvar eles próprios, em função de algumas coisas que toda a gente cá fora via e que eles próprios lá não viam. Eu sei que é preciso ter... Eu acho que para mim não foi preciso coragem, foi preciso avaliar e dizer assim, o interesse do Benfica exige que eu neste momento não esteja aqui. O meu pai, se fosse vivo, que me meteu de sócio quando eu nasci, não me perdoaria se eu lá continuasse o Benfica em 2016 em função daquilo que eram os interesses do Benfica. Nenhum dos sócios que gosta do Benfica e que não tivesse sua visão obnubilada, tapada pela máquina de propaganda enorme que existia no Benfica, com a colaboração de muitos órgãos de comunicação social, perceberia que aquilo não era o interesse do Benfica e que aquilo não era o caminho do Benfica. Mas pronto, foram os benfiquistas que escolheram esse caminho.
a legitimidade democrática como respeito a outro tipo de legitimidade, mas neste caso a legitimidade democrática do Estado Benfica. Mas eu não me perdoaria a mim mesmo se lá tivesse continuado. O que é que vai acontecer agora? As pessoas vão continuar, vão tentar chutar para a frente, vão tentar apoiar-se uns aos outros, achar que a culpa era só... Repara uma coisa, amanhã quase que as pessoas se esqueceram que fizeram parte da lista de Luís Filipe Vieira. E eu rompi em 2016, mas tenho muito orgulho de ter servido o Benfica de 2009 a 2016 nas funções em que exerci, administrador da SAD e vice-presidente, com as relações internacionais, com a responsabilidade, dando a cara por muitas das coisas em que acreditava, deixando de dar a cara por muitas das coisas em que deixei de acreditar. Mas amanhã as pessoas que lá estão vão se esquecer. Olha, eu ainda há um bocado falava só ver na Rádio Observador, numa Rádio Concorrência, desculpa aqui a referência, mas estava a dizer uma coisa. Eu, da OPA, anunciei que estava formalmente e completamente contra a OPA. Eu tive pessoas dentro do Benfica que vieram falar comigo a pedir-me para eu estar calado, a dizer que a OPA era a coisa mais... Ouça, eu vou-lhe citar que é para ver o escândalo, que era a coisa mais importante que no Benfica se fazia desde que Cosme Damião tinha fundado o Benfica. Está a falar daquela OPA que agora está sob suspeita. Estou a falar da OPA que agora está... Exatamente, é assim. Quando as pessoas deviam ter a perspectiva... Eu sei que o ordenado que as pessoas lá ganhavam dentro e o dinheiro que ganhavam da Vensas e o dinheiro que ganham era muito importante. É muito mais aquilo que ganhavam da Vensas do que aquilo que eu ganho na minha atividade trabalhando todos os dias e daquilo que muitos portugueses ganham trabalhando, se calhar aquilo que eles ganham por mês trabalhando muitos anos. Essa é que é a realidade. Mas ainda assim... Aquilo que as pessoas percebiam que era um crime de lesa pátria ao Benfica, havia pessoas que vinham ter comigo para ver se me condicionavam, dizendo que esta era a grande decisão do Benfica. E eu perguntava às pessoas, vocês não têm vergonha? Eu compreendo que as pessoas recebam dinheiro para defender qualquer coisa. Mas quem defende, quem é do Benfica, não pode defender. Você diz-me assim, mas as pessoas se calhar que foram falar consigo não eram do Benfica. Pois não, se calhar nenhuma delas era do Benfica verdadeiramente. Eram avançados que nem sequer eram do Benfica em termos clubísticos. Mas aquilo que eu acho... e que percebi é que aquilo era um crime de lesa pátria para o Benfica. E mesmo a Trinidade Gomes da Silva, só para precisarmos a sua posição quanto a esta questão, considera que o essencial para o clube neste momento era realizar eleições o mais rapidamente possível? Eu não disse isso. Acho que as pessoas que lá estão têm que avaliar se têm condições para continuar. E essa parte eu percebi. Não percebi qual era... Eu percebi essa parte da sua resposta. O que eu não percebi foi, na opinião do Rui Gomes da Silva, o que é que era essencial fazer? Ouça, era dar estabilidade ao clube, qualquer que ela fosse. Agora o Benfica já perdeu a construção. O ano passado perdeu a construção da época porque alguém se lembrou que para ganhar eleições precisava de gastar 100 milhões de euros em jogadores. Lá haveremos de ver quanto é que custaram ao clube, de jogadores que não nos vieram dar o campeonato. E agora as pessoas vão ter a tentação de continuar sem pensar nos interesses do clube. Eu penso, há aqui uma coisa há pessoas lá dentro que não são do Benfica. Há pessoas lá dentro que nem sabem o que é que era do Benfica até irem para vice-presidentes. Mas há pessoas que são do Benfica e gostam muito do Benfica. E eu posso discordar completa e totalmente do Rui Costa. Posso achar que o Rui Costa deixou de ser parte da solução e passou a ser um dos próximos problemas do Benfica. Mas há uma coisa que eu lhe reconheço, é que o Rui Costa é tão benfiquista como eu. E ele jogou no Benfica até vezes, eu joguei no Alquimpatismo, muito pouco, ele jogou a grande nível no Benfica, poucos anos, nos anos em que ganhou, os outros perdeu tudo, mas de alguma maneira é tão benfiquista como eu. Portanto, a única coisa que as pessoas têm que pensar é se acham que têm capacidade para conduzir o Benfica àquilo que as pessoas sonham que o Benfica querem que o Benfica seja. E fica este desafio. Se tiverem, arrisquem. Mas depois não venham dizer que não sabiam as condições, não sabiam o que é que existia, não sabiam o que é que havia. Se não têm, então deem lugar a outros e convoquem eleições. Mas é uma responsabilidade que é deles. Eu não vou aqui apontar para nada, até por uma razão muito simples, tudo isso tem a ver com avaliações de quem lá está dentro, eu não estou lá dentro. Fica então aqui este desafio à atual direção do Benfica, deixado por Rui Gomes da Silva, antigo dirigente, antigo candidato à presidência do clube. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o empresário Nuno Nabaixo, nos liga da Póvoa de Santiria? Bom dia, Nuno Nabaixo. Peço-lhe desculpa por estes minutos de espera. Não, muito bom dia. Um bom dia a todo o auditório, especialmente aos benfiquistas e aos meus amigos benfiquinhas. Eu tenho uma opinião muito clara acerca disto. Esta direção não tem condições nenhumas para continuar. Mas antes de continuar, por favor, aprove em Assembleia Geral, que leve à Assembleia Geral, um regulamento eleitoral que seja transparente e democrático, em que acabemos com as casas do Benfica com 50 votos, com pessoas com 50 votos, uma pessoa, um voto. Enquanto isto não for feito, o Benfica há de andar sempre na mão de cromos e mais cromos que vão para se servir do Benfica e não servir o clube.
Nada nem ninguém é maior do que o Benfica. E nós não gostamos de ninguém, só do Benfica. Obrigado, Nuno Abaixo. Fica clara a sua opinião. Passo a palavra ao empresário Miguel Leite, nos escuta no Porto. Bom dia. Muito bom dia. Portanto, antes de tudo, queria dizer que realmente a presunção de inocência existe, mas no caso do Luís Filipe Vieira, ou ele é inocente, ou então deve ser das pessoas mais azaradas à face da Terra, dado o número de processos e atrapalhadas que se vem ver envolvido. Mais grave até do que o próprio Luís Filipe Vieira estar envolvido nestas questões é este mundo paralelo que gira ali à volta do presidente do Benfica e por aquilo que a gente tem visto pelos jornais, esses casos mencionam bancários, oficiais de justiça, juízes, pessoas das finanças, o próprio gestor da insolvência do Luís Filipe Vieira, neste momento é vice-presidente do Benfica. Isto são tudo coisas muito esquisitas para que joguem com a presunção de inocência. Até mesmo que o Luís Filipe Vieira estivesse inocente em 5 e se calhar ainda tinha mais 5 processos para responder. E isto, de facto, acho que nós temos a presunção de inocência, mas só até um certo ponto. Aí já passa a ser mais a presunção de culpa que entra aqui. Quanto à parte se ele tem condições para continuar, acho que já não tem condições para continuar há muito tempo, há alguns anos, não por causa dos resultados esportivos do Benfica, acho que aqui não é chamado para o caso, mas sim pela parte destas trapalhadas que já se devia ter demitido há muito tempo e com isto está a arrastar o nome de outras pessoas para a lama, incluindo o do Rui Costa. Quando estamos a ver coisas que podem ser ou que podem não ser, é assim, claro, se a gente recordar o caso de Domingos Soares de Oliveira, onde o Benfica pagou o casamento da filha dele e depois pôs aquilo como despesas da parte do Benfica, qualquer contabilista que fala a seguir de mim pode dizer que isso é crime. Isto aqui foi um crime que foi completamente dito e admitido por um administrador da SAD, que foi permitido pelo Presidente, mas que qualquer contabilista ou qualquer inspetor das finanças pode dizer que aquilo que foi feito foi um crime. Aquilo foi uma despesa pessoal de um administrador da SAD que decidiu pôr em nome do Benfica para abater o IVA à empresa do Benfica. Miguel Leite aqui a recordar um dos casos polémicos que tem marcado a vida do Benfica nestes últimos tempos. Bom dia, Roberto Cortes, engenheiro informático, Liga-nos de Coimbra. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, bom dia. Olha, muito obrigado pela oportunidade de participar. Olha, eu sou sócio do Benfica e ontem foi um dia bastante triste para todos os benfiquistas que efetivamente gostam do clube. A verdade é que o presidente Luís Filipe Vieira tem demasiado indício em cima dele para, neste momento, ter uma posição completamente idónea como presidente do clube. Isso foi visto na célebre comissão de inquérito, não é? Ouvimos Luís Filipe Vieira falar da OPA, onde percebemos que um dos maiores beneficiários da OPA ia ser aquilo já conhecido o Rei dos Frangos, que tinha comprado parte da dívida do Vieira ao BES, não é? Ouvimos também Luís Filipe Vieira dizer que negociou jogadores para conseguir obter ou tentar obter alguns benefícios nas suas empresas de construção, por exemplo, o caso do Alajone. E pronto, e neste momento penso que a direção tem todo o interesse em perceber e investigar tudo isto que se está a passar. Consigo compreender que neste momento não existem informações suficientes para termos que perceber quais é que vão ser as medidas de coação que vão ser determinadas hoje ou nos próximos dias. No entanto, se o Benfica foi efetivamente prejudicado pela presidência de Vieira, a direção deve-se demarcar disto e deve, obviamente, ser parte interessada em perceber até que ponto é que isto foi prejudicado e, obviamente, tentar resolver esse problema. Para terminar, pronto, se Vieira tem condições para continuar, penso que não. Principalmente, mesmo que venha a ser elevado qualquer acusação, neste momento existe uma névoa muito grande em cima do Presidente. A própria direção, penso, tem que perceber o que é que deve fazer. Acho que a direção deve, obviamente, estabilizar o clube neste momento e, quando for mais apropriado, convocar eleições, até porque, como já foi dito anteriormente,
Vieira sempre teve este regime presidencialista e as pessoas os sócios acabam sempre mais por votar na pessoa do que propriamente numa direção. Por isso parece-me que apesar dos estatutos, pode ser possível alguém da direção assumir a presidência, parece-me que essa pessoa não estaria legitimada, seja o Rui Costa ou outro qualquer. E depois, pronto, temos visto sempre aqui um conjunto de negócios obscuros, onde Vieira está envolvido. Vimos também ainda na OPA, na Comissão de Inquérito, percebemos que o Vieira renegociou a dívida pessoal dele do BES, eventualmente até com prejudício do Benfica, porque percebemos também que Vieira antecipou vários pagamentos ao novo banco quando não tinha necessidade de fazer. Temos também a questão da Assembleia Extraordinária, que também já foi falada, em que a direção não teve grande vontade de marcar. E para acabar também, as últimas eleições, em que eu obviamente fui votante, penso que foram uma vergonha, porque não tivemos debates entre candidatos. Vieira recusou-se a debater entre candidatos. A própria televisão do clube, que deve servir o clube e deve informar os sócios, não convidou nenhum dos outros candidatos a falar na televisão, nem promoveu qualquer tipo de debate. Penso que isso foi uma vergonha. E mesmo para terminar, pronto, isto é da minha área, e atenção, eu não estou aqui a dizer que houve algum tipo de fraude, mas eu gostava só de deixar aqui esta pergunta, que é: o Benfica, como todos nós sabemos, foi alvo de crime informático. Como é que acham que podemos ter algum tipo de confiança num sistema informático de votação quando o Benfica nem sequer consegue proteger a sua informação privada? A pergunta é que nos deixa o engenheiro informático Roberto Cortes, nos liga de Coimbra. Vamos agora ao encontro do Vítor Serpa, diretor do jornal A Bola. Bom dia, Vítor Serpa, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Hoje, no editorial da Bola, reflete sobre estes temas que têm marcado a atualidade informativa, desde que ontem se soube da investigação e da ida ao terreno de mais de 140 elementos e que acabou com a detenção de Luís Vieira e de outras 4 pessoas. Hoje, no editorial da Bola, Vítor Serpa reflete sobre o cidadão e o presidente. Ajudou-nos aqui a perceber se o cidadão Luís Filipe Vieira e também o presidente está a afetar o clube. O Benfica sai ou não mal de tudo isto? Sai mal de tudo isto porque, como nós sabemos, em Portugal o regime presidencialista é absolutamente dominante na relação com o futebol e, portanto, nos clubes principais, nomeadamente os chamados clubes grandes, tudo se confunde com a imagem e a obra do seu presidente. Acontece muito no Futebol Clube do Porto há muitos e muitos anos, acontece também já há bastantes anos no Benfica, como acontece também no Braga. O Sporting tem claramente um presidente de nova geração, o que não me parece nada prejudicial para a organização do clube e para uma nova visão do futebol e da relação do futebol com a sociedade. Acho que é uma velha geração que, quando for substituída, não será, do meu ponto de vista, substituída em todos os seus vícios e algumas virtudes. E neste caso concreto, penso que pode acontecer mais cedo do que se pensava em relação ao Benfica e em relação ao seu presidente Luís Filipe Vieira. Acho que aquilo que se está neste momento a passar é, independentemente de nós assumirmos e devemos assumir e devemos tentar fazer prevalecer essa ideia de que há uma presunção de inocência que deve realmente vigorar para além daquilo que é o politicamente correto de se dizer. É verdade que as pessoas têm direito, digamos, a essa presunção de inocência até haver uma transição em julgado de uma pena final e, portanto, isso deve acontecer, mas há circunstâncias e há situações, quer na área política, quer na área económica, quer, portanto, ao nível das grandes empresas, e estamos a falar no caso do Benfica, SAD também, não apenas clube, mas que no seu conjunto é evidentemente uma grande empresa, onde, digamos, a imagem daquilo que é o seu líder, e um líder absolutamente omnipresente, é absolutamente essencial
e marca definitivamente a imagem da própria empresa. E eu penso, muito sinceramente, que o primeiro a pensar nisso, o primeiro que deve admitir e tomar uma decisão é o próprio Presidente. Acho que o Presidente do Benfica, neste momento, não hoje, não amanhã, evidentemente, as coisas, portanto, estão muito ainda quente, está ainda a ser ouvido por um juiz, pode levar até mais do que um dia, ninguém sabe, vamos esperar pelas medidas de coação, mas seja como for, nesta fase, neste momento, neste tempo, o Benfica ficaria certamente agradecido a Luís Filipe Vieira se ele, na devida altura, com tempo, com ponderação, com serenidade, tomasse a decisão de se afastar. Hoje a manchete da Bola resume a situação com duas frases muito simples: Vieira em xeque, Benfica em choque, independentemente do que vier a acontecer nesta inquirição. E para já o que temos é suspeitas, o próprio advogado reconhece que são suspeitas com gravidade e a detenção, e esta noite passada nos calabouços da PSP. Independentemente do que acontecer daqui para a frente, parece-lhe, Vítor Serpa, que este é de facto um fim de ciclo? Eu penso que sim. Penso que será inevitável. Com mais dor ou menos dor, depende, do meu ponto de vista, do próprio Luís Filipe Vieira. Eu acho que a solução é uma solução, portanto, o momento é um momento muito particularmente sensível para o futuro imediato do Benfica. Como se sabe, existe neste momento uma operação de um empréstimo obrigacionista que está em andamento, em circunstâncias e em situação difícil. O Benfica procurava ter, pelo menos, arrecadar cerca de 35 milhões de euros para fazer face àquilo que são as suas necessidades emergentes nos próximos tempos. Também é verdade que esta situação, portanto, não ajuda, e depois estava num momento crucial de negociações para aquilo que é a formação do seu plantel, porque o Benfica vai ter que realmente reunir mais cedo o seu plantel para poder começar a trabalhar naquilo que é um objetivo imediato e absolutamente fundamental para a época, que é chegar ou não chegar à fase de grupos da Champions. E, portanto, este momento é realmente terrível, a que tudo isto está a acontecer ao Benfica neste momento. Daí que realmente a nação benfiquista, com certeza, entra em estado de choque. Além de que realmente um clube como o Benfica, como o Sporting, como o Futebol Clube do Porto, devem ser, até porque, digamos que elas têm influência direta sobre, eu diria, a esmagadora maioria da população portuguesa, milhões e milhões de portugueses, têm obrigações de transparência e de ética que eu diria que são maiores ainda do que qualquer outra grande empresa com responsabilidades também sociais. Estas são instituições de uma responsabilidade social e ética que tem que ser exemplar. E, portanto, este tipo de circunstâncias, de situações, nós todos, por exemplo, estamos recordados que aquilo que foi, portanto, o inquérito parlamentar, o que se ouviu no inquérito parlamentar, evidentemente que não, cada uma das pessoas que ouviu esse inquérito fez o seu próprio juízo de valor, tem o direito de o fazer. E, portanto, percebe como é que as coisas se passam. E, portanto, tem hoje mais capacidade para olhar, neste caso, para Luís Filipe Vieira, e perceber que este cidadão, neste momento, não está verdadeiramente em condições de ocupar o estatuto de presidente de uma instituição com a grandeza e com a responsabilidade social que tem o Benfica. Obrigado, Vítor Serpa, por nos ajudar nesta reflexão, a análise do diretor do jornal A Bola. Bom dia, Jorge Castanheira, empresário, Liga-nos de Albergaria à Velha. Bem-vindo também a este debate. Bom dia. Olha, eu como portista que sou e anti-benfiquista, desejo que o Luís Filipe Vieira fique mais uns anos no Benfica, que acho que ele está a fazer um excelente trabalho. Como amigo dos benfiquistas, gostava que eles parassem um bocadinho para pensar como é que encaixaram tantos milhões na venda dos jogadores e precisam de empréstimos obrigacionistas. E já agora que pensassem também nos resultados desportivos. A nível nacional, toda a gente sabe como é que são conseguidos.
as competições europeias. É aquilo que é. Se os benfiquistas querem um clube assim, então siga. Eu gostava de ver um clube diferente. A opinião do Jorge Castanheira, bom dia. Vamos agora ao encontro de Fernando Ribeiro, técnico, escuta-nos em Lourdes. Bom dia, Fernando Ribeiro. Olá, muito bom dia. Antes de mais, uma pequena nota que tem a ver com a presunção de inocência. Essa deve ser mantida até o caso ser julgado em última instância. No entanto, em última instância, até a sentença transitar em julgado. Exatamente. No entanto, há uma questão que não precisa de uma sentença transitada em julgado em tribunal para ser claro, que é a imoralidade que está ligada a Luís Filipe Vieira desde há muito tempo. Há coisas que são claras, eram tão claras como a água, e foram olhadas para o lado por muitos adeptos do Benfica. Eu sou um adepto do Benfica, votei em Vieira nas 2 primeiras eleições, a partir daí percebi que era insustentável. O olhar para o lado para coisas tão pouco claras como a OPA, como os contratos com empresas que não existem, o olhar para o lado em coisas muito pouco transparentes, de um benfiquismo que ficou refém de Vieira e do medo que Vieira cultivou do papão do passado. Está na altura de mudar. Presunção de inocência, certo. Imoralidade, falta de ética, é clara, não é preciso um tribunal. Portanto, o que Vieira precisa é o escudo que ele tinha, que era o Benfica, foi quebrado a primeira vez. Ontem, aliás, Vieira tem que sair e afastar-se do Benfica. Bem como todos os que nesta direção são cúmplices por anuência às decisões tomadas que prejudicam o Sport Lisboa e Benfica. Obrigado. Portanto, está na altura de sair. Viva o Benfica. Obrigado, Fernando Ribeiro. E que opinião tem o Bruno Gomes, que nos liga de Lisboa? Bom dia. Olá, muito bom dia. Antes de mais, obrigado por este convite e também por este fórum que é bastante esclarecedor. Eu tenho algumas coisas a dizer e algo que me enche de orgulho, porque eu sou sportinguista e sou pela verdade esportiva. Portanto, vamos a factos. Nós estamos a assistir por parte da comunicação social a um excesso de paninhos quentes perante este senhor que é somente, a meu ver, o maior cancro do futebol português dos últimos tempos. E também o maior cancro da sociedade, porque as dívidas que ele tem, todos nós estamos a pagar. E nós temos vindo, portanto, a ver nos últimos dias comentadores desportivos em várias televisões e em várias rádios com muitos paninhos quentes. Comentadores desportivos esses que se lembram a quando do Dr. Bruno Carvalho lhe fizeram a cama e o colocaram como um terrorista a nível nacional. Ora, vamos lembrar que tudo isto começa em horário nobre na TVI 24 com a denúncia dos vouchers, que era a chamada cortesia. Foi considerado cortesia oferecer jantares a árbitros. Portanto, às 21h30, 22 horas, Bruno Carvalho foi à TVI denunciar. Portanto, isto começa com Bruno de Carvalho. Depois temos outro cidadão que é muito responsável por tudo o que está a acontecer nestes podres da sociedade, estão a ser chamados à justiça, que é Rui Pinto. Rui Pinto, que foi visto por Portugal como um pirata informático. Era um pirata informático, era um terror, porque estava a mexer em quem? No Benfiquistão. Isto é o país do Benfiquistão. O que é que eu tenho a dizer mais? Portanto, o karma não dorme. Isto eu cada vez acredito mais, porque tivemos, por exemplo, um comentador na TVI 24 chamado Rui Pedro Brás, que, portanto, assassinou o caráter de Bruno Carvalho, acusou-o várias vezes, atacou-o várias vezes. Mas essas são outras questões que já aqui debatemos em tempo certo. Hoje estamos a falar de Luís Filipe Vieira. E sempre defendeu o Luís Filipe Vieira até à morte. E agora é giro ver ele estar a assistir isto perante o seu patrão. As coisas acontecem realmente quando têm que acontecer. Obrigado. Deixa-me só terminar. Relativamente à continuidade do Luís Filipe Vieira, o que eu tenho a dizer é que, felizmente, a maior parte dos adeptos e sócios do Benfica merecem passar por isto, porque há pouco tempo houve eleições, portanto, houve eleições no clube e ele foi eleito por quem? Por
pelos benfiquistas, pelos sócios. Ou seja, sabiam o que é que tinham e mesmo assim quiseram pôr lá. Ou seja, espelha o que é o ADN de um benfiquista. E fica clara a opinião do nosso ouvinte Bruno Gomes. Passo a palavra ao Carlos Martinho, é funcionário público, está em Cascais. Bom dia. Bom dia. Olha, deixa-me só dizer 2 pontos prévios relativamente ao ouvinte anterior. O homem tem uma adoração fantástica pelo Bruno Carvalho e preocupa-se, ele se preocupa com o Carlos Futebol, com o Paulo Cristóvão, com os esposas dos árbitros, tem muitas coisas para falar. Eu não vou entrar por aí porque eu normalmente... E vamos ao tema do fórum. Nunca tenho intervido, exatamente. E isto hoje é um problema do Benfica. Em rigor, devia ser os benfiquistas é que se deveriam pronunciar sobre se entra ou sobre se deve sair ou não. Mas pronto, isso foi um pequeno à parte. Já houve aqui mais outra entrada de outras pessoas, também de outros clubes, a pronunciarem sobre a vida interna do Benfica. Deixem lá isso, que os benfiquistas certamente iremos resolver isso de uma maneira salutar e saudável para o clube. E qual é a maneira salutar e saudável em sua opinião? Exatamente. Então a questão é a seguinte, eu não tenho nada a ver, eu não me preocupo, preocupa-me como cidadão, enquanto português, enquanto pagante de impostos, preocupa-me a situação particular, empresarial do Sr. Luís Pinheiro, dos seus calotes, das suas dívidas, das suas contas da empresa, mas isso não está aqui em causa e nem me importa, neste momento nem vou falar do BP, nem do BES, nem do novo banco, nem das dívidas fantásticas que o homem tem. Interessa-me a posição dele enquanto benfiquista. E enquanto Benfica ele já prejudicou demasiado o Benfica. Prejudicou imenso o Benfica. Tivemos uma oportunidade, é verdade, em outubro, e os benfiquistas não têm que ser castigados porque os benfiquistas foram vítimas. Como neste caso, os benfiquistas foram vítimas. Houve uma fraude eleitoral, toda a gente sabe que houve, informática, porque o Luís Filipe Vieira estava na sala de informática a saber os resultados e a decidir quais eram os resultados e escolheu 62, podia já escolher 78 ou 97. Essa é uma acusação, relativamente essa é uma acusação que não está aprovada e que não tem como provar. Pois, é assim, o que está aprovado, olha, eu vou-lhe dizer, eu que acompanhei as eleições como delegado de uma lista, por acaso, do Dr. João Noronha Lopes, no Seixal e no Montijo. E eu acompanhei aquilo até ao fechar, a última mesa eleitoral a fechar foi a do Seixal e a penúltima foi a do Montijo. E posso lhe dizer que eu corri as imensas filas de 500 metros de pessoas que estavam a votar, no intuito de correr a ver que as pessoas iam se pronunciando, e ia dizer, não desistam e não sei o quê, e as pessoas todas apontavam nisso. E depois vai ser os resultados eleitorais, e aquilo bate tudo ao contrário. Portanto, vai ser difícil essa empresa informática... Mas vamos já centrar o debate neste momento do Benfica. Exatamente. O debate de hoje é o seguinte. O Luís Vieira, obviamente, não precisa de ninguém dizer, e há bocado havia também o Mário Fernando na TSF, é assim, não precisa ninguém dizer, toda a gente já percebeu que o Luís Vieira não tem condições de ser. Aliás, toda a gente já percebeu, até pela intervenção há bocadinho do Dr. Rui Gomes da Silva, que a própria direção não tem condições para continuar em exercício de funções. Tem numa situação meramente de gestão para aprovar agora na Assembleia Geral, ser aprovado no Regulamento Eleitoral, que acabe e elimine o voto informático e estabeleça o voto físico como para eliminar qualquer tipo de fraude e estabilizar o clube nesta fase que é importante do início da época para que as coisas possam, em termos desportivos, desenrolar-se com alguma normalidade, apesar de tudo, e proceder à convocação de eleições. Até porque, como o Dr. Rui Gomes da Silva disse há bocadinho, os homens da SAD têm que ser substituídos. E a mim horroriza-me ver um lagarto, desculpem a expressão, um sportinguista, como o Domingos Soares de Oliveira, a presidir a SAD do Benfica. Não faz sentido. E, aliás, é conivente, é cúmplice, como o Rui Costa. O Rui Costa foi administrador da SAD. Durante muitos anos destes anos, o Rui Costa foi administrador da SAD e pactuou, ou calou, ou soube e pactuou, ou não soube e foi incompetente, ou acomodou-se, que era, toda a gente achamos, e o Rui Costa era um ídolo de todos nós, foi um ídolo de todos nós em termos políticos. Mas como dirigente é uma nódoa, é um desastre, é um desgosto enorme vê-lo lateralmente. E fica clara a sua opinião, Carlos Martinho, agradeço a sua participação. Estamos a aproximar-nos muito rapidamente do fim do programa. Tenho ainda aqui 3 ouvintes em linha, vamos ver se os conseguimos escutar todos. Bom dia, professor Amilcar Fernandes, Liga-nos do Porto, qual é a sua opinião? Bom dia a todos. Olha, eu não é a opinião, eu não tenho nada a ver com o Filipe Vieira ficar no Benfica ou deixar de ficar, sair ou entrar. O que eu queria era dar uma pequena sugestão ao presidente do Benfica para decidir em conformidade. Ele convidou aqui há uns tempos um senhor Costa, qualquer coisa Costa, para o quê? Lá para as eleições. Ele fazia parte da lista dele, ou se não fazia parte da lista dele, fazia parte lá
das personalidades que iam apoiar o Vieira. Costa qualquer coisa. Não sei se é o Primeiro-Ministro. Disseram que era o Primeiro-Ministro. Eu acho que ele devia consultar esse senhor, que esse senhor é perito em manter-se no poder, é perito em manter pessoas incompetentes e criminosas no poder. Portanto, é assim, acho que não ele deve fazer podemos falar isso. ainda aqui em criminosos, Amilcar Fernandes, mas fica clara a sua opinião e a sua ironia neste caso. Bom dia, Ricardo Carvalho. É consultor de Gandos de Matosinhos. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria frisar principalmente uma coisa, já foi dita aqui muita coisa a nível de todos os processos que envolvem Luís Filipe Vieira e em alguns deles o Benfica, alguns ainda estão em investigação, outros foram arquivados. Não quer dizer que ele não seja culpado, mas simplesmente não foi julgado. Não quer dizer que a culpa não exista. E já se falou aqui há pouco da comunicação social, e ainda há cerca de 2 ou 3 ouvintes atrás falou um ilustre jornalista da Bola, e eu pergunto, isto é uma crítica construtiva, o porquê de não lhe ter sido perguntado, por exemplo, porque é que todas as notícias relativas ao Sr. António Costa e ao Sr. Medina, de ontem para hoje, de apoio ao Sr. Ilustre Luís Filipe Vieira, foram todas apagadas do site da Bola. Quer dizer, não dá para entender, não se consegue compreender estas coisas. É uma promiscuidade enorme entre o futebol e a política e chega a estas alturas. Quer dizer, quem deveria fazer as perguntas e as devidas, tirar as devidas ilações destas situações todas, não o faz. Nós estamos aqui a fazer a leitura política, estamos a analisar a situação do Benfica. Sobre se o Luís Filipe Vieira tem ou não condições para continuar, tem opinião sobre isso? De continuar, eu penso que ele irá continuar até ao máximo, até ao limite. Obrigado, Ricardo Carvalho. Passo a palavra ao Alexandre Paulo, trabalhador agrícola que nos liga de Valpassos. Bom dia. Bom dia. Tanto eu sobre este caso do Sr. Luís Filipe Vieira, eu acho que ele não deve continuar no Benfica. E eu acho que a maioria das pessoas dizem que ele, não sei, mas para mim ele é culpado porque tudo aquilo que eu vi sobre as audiências dele, lembra-se de coisas e não se lembra-se do bom, mas nunca se lembra do mau. E o Benfica, com isto tudo, o Benfica fica privilegiado porque o Benfica, o nome do Benfica é aqui um bocado manchado, porque não é só o Sr. Luís Filipe Vieira, já veio o Bali Azevedo, e portanto são coisas que eu para mim não entendo, porque depois há a mistura de políticos com futebol, aqui todas estas audiências que foram feitas do BES e não sei o que mais, essas pessoas continuam a usufruírem e não se lembram das coisas que fizeram ruins, de pedidos e não sei o quê, mas lembram-se de quando os resultados eram positivos, não sei o quê. Portanto, quer dizer, isto tudo, eu entendo que há dois pesos, duas medidas, a lei não entendo, mas sobre o Sr. Luís Filipe Vieira, eu acho que ele é culpado porque devia deixar o Benfica, que o Benfica é uma instituição muito, sei lá, mas penso que a minha opinião... Fica clara a sua opinião, Alexandre Paulo. Agradeço a sua participação com o contributo deste ouvinte. Chegamos ao fim deste Fórum TSF. Ao final do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Amanhã, como sempre, entre as 10 e o meio-dia.